Na nossa palestra, então, nós vamos falar rapidamente sobre o obreiro na pós-modernidade. Abriram lá Lucas 12, 54 ao 56, amém? Diz assim: dizia Jesus à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem que vai chover, e assim acontece. Quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor, e assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente? Amém? Quer estar sentado. Se você quiser vir mais para frente, você que está lá atrás, tem bastante banco vazio aqui, ó, né? Os presbíteros, o pastor Nilton está pedindo, os presbíteros aqui, os diáconos aqui, né? Quem vai ser consagrado a presbítero aqui, na minha direita, né? Na esquerda da igreja, e diácono aqui. Pode ir mais para frente, né? Os auxiliar aqui nessa primeira carreira de bancos. Amém? E se você conseguir, né, chegar um pouco mais à frente, ficar para cá dessas duas caixas pretas ali é melhor, porque daí ele não precisa ligar o som lá de trás, né, e a gente não atrapalha também os vizinhos. Tá? Isso. Obrigado, meus queridos. Pode passar ali, Cleiton, que já é o texto. Nós lemos esse texto em Lucas, e é claro, uma palavra dura de Jesus, falando à multidão, né? Olha, vocês conseguem interpretar o tempo, o clima, e sabem precisar se vai chover, se não vai chover, mas vocês não estão atentos aos dias, né? Aos acontecimentos, não estão atentos ao que está ocorrendo nos tempos de vocês. E Jesus fala que isso é uma hipocrisia. Nós, como obreiros, né, e nos preparando cada dia mais para servir melhor o reino de Deus, nós precisamos estar muito atentos aos nossos dias, às mudanças que ocorrem em nosso planeta, em nossa cultura, em nossa cidade, para justamente melhor servir. Quando eu me capacito para entender melhor, discernir os tempos, os dias, né, os costumes de hoje, eu tenho mais habilidade para servir no reino de Deus. Então é sobre isso que nós vamos estar falando hoje. Pode passar ali. Eu coloquei também o exemplo do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, com certeza, foi um dos homens mais sábios que pisou nessa terra, um filósofo fantástico, e depois que conheceu a Cristo, ele se tornou assim um cristão altamente relevante, né? Tanto que hoje, né, nós temos na palavra de Deus ali o registro das cartas que ele escreveu, e boa parte da nossa doutrina cristã, né, volta-se para Paulo. Paulo, quando ele vai escrever aos Romanos, ele sabia, né, que os romanos não tinham sido doutrinados pessoalmente por um apóstolo. E daí, quando nós olhamos a carta aos romanos, nós vemos ali uma explicação minuciosa a respeito do evangelho, do plano de Deus, né? Justamente porque ele sabia da necessidade lá, e ele precisava fazer um tratado cristocêntrico, cristológico do evangelho de Cristo, e é o que acontece. Ele sabia que o pessoal de Gálatas estava sofrendo muito com os judaizantes, questão de lei, né, e graça, e ele então escreve justamente para aquilo, conhecendo o contexto, né, você vai ver a carta de Gálatas, é justamente isso. Se você vai ver a carta de Paulo aos Coríntios, né, ele sabia que a igreja estava ali meio que querendo se dividir, né, um querendo ser de Paulo, outro de Apolo, outro de Pedro, e assim por diante. Então, ele bate em cima disso. Ele sabia que a igreja de Corinto estava valorizando mais os dons do que os frutos, né? Então, ele escreve, né, a respeito dos dons e fala lá a respeito do amor. Paulo, na sua sabedoria, no seu conhecimento do contexto, ele realmente dá conta do que Deus confiou para ele, né? Que justamente tratar aquilo que precisava ser tratado, porque conhecia o contexto. E mais uma vez eu enfatizo, nós como obreiros seremos cada dia mais eficazes se soubermos ler as mudanças que estão acontecendo em nossos dias. Quando nós falamos de pós-modernidade, né, a gente precisa entender que houve a pré-modernidade, modernidade e na pós-modernidade, né? Ali está um resumo muito simbólico disso, mas se a gente olhar antes da modernidade, a gente vai ver justamente que
a igreja, né, cristã, principalmente a famosa católica romana, era o centro de tudo. Né? Se eles falaram, não, a gente acha que é assim, Deus diz que é assim, ponto, acabou. Né? Se eles disseram que a terra é o centro de tudo e o sol gira em torno da terra, quem se levantasse contra, né, iria morrer, e era assim. Né? A Igreja Católica, né, colocamos entre aspas, representando a Bíblia e Cristo, né, eles antes davam e ditavam a lei. Depois, no tempo da modernidade, nós vemos que a ciência evolui, o homem assume o centro de todas as coisas e tudo gira em torno do que o homem é capaz de fazer. Né? Ou seja, a ciência tem aquele boom e eles esperam que a ciência responda a todas as coisas. Mas, justamente, né, nesse período da modernidade, com tantos avanços, é que acontece Holocausto, Primeira e Segunda Guerra Mundial, bomba atômica e tantas coisas que tira a confiança das pessoas na modernidade, na ciência, nesse antropocentrismo. E então nós entramos ali na pós-modernidade, que é os dias que nós vivemos hoje, que muitos colocam o marco da pós-modernidade, o início justamente na queda do Muro de Berlim, ali na Alemanha, e a pós-modernidade é justamente isso. O homem, ainda que continua no centro de todas as coisas, né, é o relativismo. Né? Ele, na verdade, tem ali muitas ideias, não é mais agora a questão de uma modernidade exata, de uma ciência exata, precisa, é a questão da subjetividade. Né? Essa é a palavra. A subjetividade é o centro, então, da pós-modernidade. Pode passar. Vamos ver, então, algumas características dessa pós-modernidade que nós precisamos estar muito atentos para podermos fazer a diferença. Eu coloquei ali, né, era da infoxicação. Né? A gente ouviu já bastante coisa a respeito disso, no SEAD, né? O próprio pastor Alain Brizotti falou, mas é importante nós, que estamos preparando para melhor servir a igreja, estarmos atentos a isso. Né? A conectividade a um mundo sem fronteiras, ou seja, hoje, nós, através de um celular, você pega o celular e o 3G, mesmo no Brasil não funcionando direito, você tem acesso ao mundo todo. As pessoas das nossas igrejas, as pessoas que frequentam nossas igrejas, os nossos membros, eles têm acesso ao mundo todo através da internet. Hoje, é difícil quem não tem um computador em casa. É difícil quem não tem acesso à internet. Quem não tem computador em casa, tem uma lan house pertinho, tem na escola, e o mundo está ali, na frente das pessoas. E as pessoas estão se alimentando com o mundo, fazendo comparações com o mundo, e tudo isso envolve a igreja. Antigamente, você via assim, para um jovem, para um jovem querer, digamos assim, inovar na sua igreja, ele precisava visitar uma outra denominação, uma outra igreja, saber o que estava acontecendo lá, e daí ele queria mudança. Hoje, gente, eles estão ali comparando o culto deles com o culto do Hillsong lá na Austrália, e querem trazer muitas coisas de lá para cá. E, claro, nós estamos falando de um caso positivo, mas existem muitas outras coisas negativas que estão ali. A mídia jogando justamente para dentro da mente das pessoas e, na falta de saber discernir o bom do ruim, muitas vezes coisas negativas têm tentado entrar nas nossas igrejas. E a gente, como obreiro, precisa estar atento a isso. Coloquei ali, sabe o que houve no mundo nas últimas 24 horas, mas não consegue encaixar na cronologia de sua vida. Isso aqui é uma verdade. Essa geração de hoje está atento ao que acontece no mundo todo. Nós, na verdade, nós obreiros, nós adultos, nós senhores, nós já somos tão influenciados pela mídia que a gente se torna dependente de notícias. A gente assiste um jornal lá na Globo, depois assiste da Record, assiste da Band, assiste da SBT. Às vezes é tudo a mesma coisa, mas a gente quer estar por dentro. Não que isso seja ruim. Não que isso seja ruim. É claro que se a gente não se disciplinar, isso toma o nosso tempo. Mas, assim, a gente está ligado ao que acontece no mundo todo. Através de um Facebook, através de tantas outras coisas, estamos ligados. Mas as pessoas hoje, com tanta informação, elas não conseguem discernir as coisas básicas e aplicar um pouco desse conhecimento que elas têm na sua vida, no seu desenvolvimento, no seu crescimento, no seu amadurecimento.
Nós temos visto também, né, uma geração que nasce conectada. E aí a gente fala já dos nossos adolescentes, né, e as nossas crianças. Meu filho tem 4 anos, ele pega isso aqui e eu fico assustado quando ele faz coisas que nem eu sei. A gente está vendo uma geração que nasce com os 2 pés dentro. Eu, hoje, com 29 anos, nasci com um pé, né, no mundo virtual e outro fora. Os nossos adolescentes, as nossas crianças estão com os 2 pés lá. Isso, como obreiro, né, precisa me despertar, porque eu preciso estar atento aos efeitos que isso causa na vida dos nossos jovens, das pessoas de hoje. Gente, essa questão da conectividade, da era da informação, da era virtual, tem afetado a igreja. Tá? Tem afetado a igreja. Tudo que existe no mundo real, que, digamos, era problemas para um obreiro estar orando, para um problema estar resolvendo, está lá também no mundo virtual. Se você prestar atenção, né, nos dados, por exemplo, os dados de traição virtual, né? Quantos divórcios têm acontecido pela questão da traição virtual? Hoje, com o Facebook, com as redes sociais, conhece alguém lá, começa a conversar, tal, daqui a pouco foi-se. Né? É algo que é muito fácil de acontecer, muito mais do que na realidade. Essa geração de jovens, adolescentes e crianças que estão vindo, que serão e são as nossas ovelhas, eles consideram muito o mundo virtual. Eu que trabalhei 5 anos direto ali com os adolescentes, você via casos onde a reputação do adolescente virtual, para ele, era mais importante que a reputação dele na vida real. Ele estava muito mais preocupado que as pessoas iam pensar dele pelo que ele postava no Facebook do que pela maneira que ele vivia na vida real. E isso tem, né, influenciado diretamente a vida das nossas pessoas, principalmente adolescentes, jovens e crianças. Antes, se você pegasse um problema, e, por exemplo, o problema da bulimia ou anorexia, uma menina que desejasse ser anoréxica, não, eu quero ficar magrinha, porque eu acho que o bonito é isso. Ela, a partir do momento que começasse a ficar muito magra, ela já ia ter ali, dos seus pais, dos seus tios, das pessoas que o cercavam, uma confrontação. Espera aí, não é assim, para com isso, onde você quer chegar e tal. E era muito mais fácil de ser tratado. Hoje, uma menina que deseja fazer esse caminho, seguir a anorexia, ela tem ali 5 pessoas no mundo real dizendo para ela não fazer, mas ela tem 3.000 pessoas no mundo virtual dizendo, é isso aí, você está cada dia mais bonita, continua postando foto, segue esse caminho, que esse é o certo. Então, o mundo virtual, gente, influencia muito as vidas dos nossos irmãos hoje. E a gente precisa estar atento a isso, levar a sério isso. São dados que não saem na mídia, mas eu, como estudo psicologia, uma coisa que nós temos visto também é justamente o diabo, sem disfarçar, levando pessoas ao suicídio. Não sei se você já ouviu falar do suicídio assistido, mas tem acontecido direto no meio dos jovens e adolescentes. Ou seja, pessoas do outro lado da rede, incentivando os adolescentes, os jovens a se matar, e fica ali, então, através de uma webcam assistindo. Tem acontecido mais comum do que a gente imagina. É claro que isso aí eu estou falando de um extremo negativo que acontece. Mas se você começar a olhar nos mínimos detalhes, gente, quantas fofocas, quantos problemas surgem lá na tua congregação, de coisas que começou no Facebook, de um rapaz que, na inocência, curte a foto de uma outra pessoa e arruma uma briga para o seu casamento. Uma frase, um comentário que alguém coloca no Facebook gera divisão dentro da igreja. E tudo isso afeta a nossa comunidade. Então, como obreiro, a gente precisa estar muito atento nessas mudanças. Pode passar ali. Se ratifica a ideia que informação é poder. Então, na busca, as pessoas sabem muito, mas tudo superficialmente, o que gera uma falta de fundamento, prejudicando a capacidade de escolha e os caminhos da vida. E nós também colocamos ali sociedade midiática, dependente e influenciada pela mídia. Então, irmãos, nessa era da informação, infoxicação, nós precisamos estar muito atentos. Justamente porque estamos sendo bombardeados e a nossa sociedade, os nossos irmãos, a nossa igreja não tem sabido filtrar isso. O pastor Nilton falou
se eu não estou enganado, na última reunião, justamente, né, de irmãos que acreditam em tudo que aparece na internet ou na mídia. Né? E a mídia tem feito uso disso, o diabo tem feito uso disso para desmoralizar a igreja, né? Desmoralizar a liderança e assim por diante. Se nós, como obreiros, não estivermos atentos a isso, orar a Deus, estar ligado na verdade, fato, a gente começa a ser mau obreiro. A gente começa, na verdade, a lutar contra o reino de Deus. Literalmente, quem não ajunta, espalha. Que a gente venha estar atento nessa questão. Pode passar? O hedonismo, né? Eu coloquei ali, o hedonismo proclama o prazer como o fim supremo da vida. Por isso, os hedonistas baseiam sua existência na busca pelo prazer. Irmãos, isso aqui é uma característica muito presente do nosso tempo, né? A busca desenfreada pelo prazer. Pode passar, ó. Coloquei ali. Para se alcançar, então, o máximo de prazer que a vida pode oferecer, algumas atitudes são tomadas. Primeiro, a aparência se torna essencial, né? Venda uma boa imagem e receba elogios. É o que nós estamos vendo hoje. Nunca teve uma geração fisicamente tão bonita como a atual. Né? As pessoas, né, querem se cuidar, vestir bem, se arrumar bem, né? Estar malhadinha, mas justamente prioriza isso acima da essência, acima da espiritualidade, acima da moralidade, acima de um caráter, né, polido e abençoado. Então nós temos visto aí, né, as pessoas valorizarem isso justamente, o objetivo é receber, né, atenção, receber elogio, o prazer, né, de ser atenção, o prazer de estar no foco. Coloquei ali, né? O sexo é praticado em diferentes versões, né? Sempre buscando o mais prazer. E aí a gente tem a questão da homossexualidade, né? Tanto masculina quanto feminina. Ali nós temos, né? E você pode achar absurdo, mas a questão de swing, ou seja, são coisas, irmãos, que estão aí. A mídia, com certeza, tem influenciado e contribuído para muito isso, mas há um mês atrás, o irmão me chamou na hora do culto: pastor, preciso urgente conversar contigo. Eu estava na recepção, né, era culto dos jovens, eu estava lá abrindo, fechando a porta para os irmãos: preciso urgente conversar contigo. Nós descemos ali embaixo. Pastor, eu era diácono, e há uns 5, 6 anos atrás, né, comecei a enfraquecer pelo meu vício na pornografia. Depois, pastor, eu levei a minha esposa, né, para as casas de swing, aqui da região de Balneário. Ou seja, estava aqui com a gente, um crente. Isso tem acontecido, irmãos, infelizmente, com frequência. Não é algo anormal, algo que antes só estava lá fora, está entrando dentro da igreja. Mas a humanidade é levada a isso, uma busca desenfreada pelo prazer. E nós, como obreiros, nós precisamos estar atentos, justamente pela influência da mídia, que tem colocado o sexo, e talvez sexo e os vícios, né, como as principais fontes do prazer. Ou seja, não tem prazer além de sexo cada vez mais louco, mais distorcido, né, e dos vícios. Isso é o prazer. E a gente tem visto, né, comumente, as pessoas da nossa comunidade, da nossa igreja, entrar por esse caminho. Pode passar ali. Bom, as pessoas hoje se relacionam, então, com quem pensa igual a elas, né? E aí nós temos visto surgir as tribos urbanas, né? Isso tem sido muito comum, justamente pelo fato de que, poxa, né, o que importa é meu prazer, eu não vou ficar, né, andando com pessoa que pense contrário a mim, que fique me confrontando. Né? É claro que ali eu coloquei um exemplo um pouco mais radical, que é justamente as tribos urbanas, os emos, os punks e assim por diante. Mas eles andam no grupo deles porque todos pensam da mesma maneira, todos têm a mesma visão, a mesma interpretação do mundo. Só que se você parar para pensar nas igrejas hoje, acontece desse jeito. Ou seja, a partir do momento que eu penso desse jeito, eu vou andar dentro da igreja, né, vou me relacionar com as pessoas que pensam igual a mim. E se tem um irmãozinho que está me confrontando pelo jeito de eu ser, se tem um pastor que está ali, né, me confrontando pelo que eu falo, pelo que eu penso, é simples, né? Eu vou para um lugar onde, né, se adequa à minha realidade e pronto. Então, são coisas que a gente precisa também estar atento nos nossos dias. Pode passar.
Ter a razão me dá prazer, né? E ali eu coloquei, né, o aumento do divórcio também como isso. Queira ou não, o hedonismo tem influenciado as famílias, né, e tem causado divórcio. Ou seja, está fora de moda o perdão. Está fora de moda, né, o perdoar, o arrepender-se, o reconhecer o erro. Tudo isso está fora de moda. Porque no mundo hedonista o que importa é o meu prazer. Eu não tenho prazer, né, a não ser se eu sou um verdadeiro cristão, eu não tenho prazer em falar que eu estou errado, né, e o outro está certo. E nós temos visto isso afetar todas as áreas, e talvez uma das principais é o divórcio. Para pensar nos divórcios que você tem visto ao seu redor. Porque antes, né, a gente via tudo isso, né, questão do divórcio, questão das drogas, questão da prostituição, tudo isso era muito longe. Né? Eu ouvi dizer que lá numa congregação aconteceu isso, eu ouvi dizer que o vizinho lá, né, o parente do vizinho aconteceu isso. Daí vai se aproximando, daqui a pouco é no teu bairro, na tua congregação, no vizinho, daqui a pouco é dentro da tua casa, né, que essas coisas estão acontecendo. Mas se você fizer uma leitura um pouco mais, né, profunda, você vai ver que o hedonismo está muito presente nisso, porque todo mundo quer estar certo, o casal quer sempre estar certo, ninguém, né, se arrepende de mais nada, e tem gerado aí esse aumento do divórcio. E, gente, no Brasil, na última pesquisa, se eu não for enganado, 2012, né, ou seja, ano passado, começo do ano passado, que eu acho que era o resultado de 2011, mostrou que já é praticamente 50% dos casamentos que acontecem, né, eles acabam em divórcio, nos que são registrados em cartório. Isso em torno de 2011. Né? Nos Estados Unidos, né, é um pouco maior essa realidade. Então, são coisas que a gente precisa estar bem atento aí da nossa realidade, porque nós, a partir do momento que acontecem os divórcios, né, nós estamos já lidando com famílias diferentes dentro das nossas igrejas. Não é mais, né, aquela família, né, universal, aquela família que era o papai e a mamãe, né, que tinha os filhinhos. Hoje nós temos aí, né, o padrasto, a madrasta, ou quando não é a mãe, a avó e a filha, né, nós temos aqui na sede casos assim, né, casas que não tem mais homem, né, porque a avó se divorciou, criou a filha, e a filha casou, mas também se divorciou e mora agora com a netinha, 3 mulheres na casa. Né? Então, nós estamos lidando com famílias diferentes. E tudo isso, a gente precisa estar atento para realmente que o evangelho, né, ele venha a ser também compreensível para aquela família, e a gente possa, né, trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado, corrigir os erros que precisam ser corrigidos ali. Pode passar. Bom, faz o que dá prazer, negligenciando as consequências. Né? E eu coloquei ali como uso de drogas, né, como a forma mais clara da gente entender isso. Né? Que é uma coisa que faz parte do hedonismo, que é aquela busca desenfreada pelo prazer e, no geral, né, negligencia as consequências que aquilo pode dar. Ou seja, nós vivemos, mais uma vez influenciada pela mídia, uma geração que preza muito pelo prazer. Né? E pensa em realizar o desejo momentâneo, esquecendo do sonho de vida. E a gente tem visto as pessoas, o aumento do uso das drogas. É assustador. Mas se você pegar os dados, nós vamos ver que o crack já está em 99% dos municípios do Brasil. Talvez até 100% já hoje. 99%. Né? E a droga, ela evidencia justamente isso. Né? Todo mundo sabe, o próprio viciado sabe, né, que a droga destrói, que a droga acaba com a vida financeira, com a vida familiar e assim por diante. Mas o desejo, né, o prazer que precisa ser suprido naquele momento leva as pessoas a se viciarem. E quando a gente olha um pouco mais sutil essa parte do hedonismo, onde as pessoas querem realizar o seu prazer sem levar em conta as consequências, a gente vai voltar de novo para as famílias, né, onde o marido, né, no seu momento de carência sexual, né, ele vai lá, para o carro para uma prostituta e quer saciar o seu prazer momentâneo, esquecendo as consequências que aquilo pode levá-lo.
né? A gente vê as pessoas, né, que querem sempre ter a razão, no momento de uma discussão, até com o irmão dentro da igreja, fala coisas muito pesadas, sem pensar nas consequências. Às vezes parte para uma violência sem pensar nas consequências. Ou seja, tudo isso, né, é questão hedonista. Tudo isso é questão de saciar o meu prazer naquele momento, sem pensar nas consequências vindouras. Tá? Pode passar. Observação. Né, eu coloquei ali, de maneira muito camuflada, o hedonismo se faz presente até mesmo dentro da igreja, em sermões e músicas que apenas massageiam o ego e glorificam as pessoas, que também resulta no turismo eclesiástico. Muda-se de igreja como se muda de roupa, né? Se esta não se encaixa no meu padrão, eu vou então para a outra. E isso aqui, irmãos, né, é evidente, vocês têm visto isso. Nós vivemos num momento na nossa sociedade complicado, onde nós temos visto, principalmente depois do neopentecostalismo, muitas igrejas se tornarem, em empresas. Né? É a capitalização da fé, é a comercialização da fé. E como não importa mais a essência do Evangelho, a verdade do Evangelho, importa ter público que geram recursos. Né? Daí nós temos visto as pessoas, as igrejas, né, entre aspas, se adequarem à realidade do público. E daí tem surgido todo tipo de igreja, para todo tipo de pessoa. Né? Talvez as mais evidentes aí, que entram nessa questão as igrejas para os homossexuais, né? Como igreja contemporânea, como cidade refúgio e tantas outras aí. Né? Ou seja, e dentro das nossas igrejas, a gente vai ver muito isso. A questão das pessoas saírem justamente por ser confrontada, né? Se essa igreja não cabe mais à minha realidade, então tchau. Se essa igreja não massageia o meu ego, então tchau. Se essa igreja não apenas oferece para mim prosperidade, sucesso e deixa eu servir a Deus do jeito que eu quero, do jeito que me dá prazer, independente se eu sou fofoqueiro, independente se eu sou homossexual, independente se eu sou um marido adúltero, se essa igreja aqui, né, não me aceita, eu vou para outra, na esquina ali tem mais 3. Né? E a gente, então, tem visto essa realidade. E como obreiros, né, a gente precisa estar atento a isso justamente para quê? Para não se conformar com o mundo. Para continuar sendo, propagadores de uma mensagem autêntica, de uma mensagem verdadeira, que confronte as pessoas, que confronte esse hedonismo, mas que saiba equilibrar, o amor que o Senhor teve pelas vidas, com a verdade que Ele pregava. A gente precisa, então, ter a sabedoria. Esse discernimento vai fazer toda a diferença na nossa vida. Pode passar. O relativismo, uma outra característica muito forte do pós-modernismo, e eu coloquei como definição ali, é uma corrente que nega toda a verdade absoluta e perene, assim como toda a ética absoluta, ficando a critério de cada indivíduo definir a sua verdade e o seu bem. Ou seja, não tem mais verdade absoluta. Consequentemente, cada um faz a sua verdade, nós temos essa multiplicidade de verdades. Pode passar. E, como eu falei, afeta todas as áreas. Nós temos ali a sexualidade. Fiquem com quem te agrada, não importa o sexo. Daí nós temos visto homossexualidade, bissexualidade, zoosexualidade e assim por diante. Teve até, nesse tempo atrás, aquele Alexandre Frota criticando o pastor Marco Feliciano, dizendo que já tinha tido caso com o pastor Marco Feliciano, tal, sim, ficou meio estranho, justamente porque ele falou, era meio que um momento de brincadeira e tal. Daí o entrevistador perguntou para ele, tá, mas então, o Alexandre Frota, você é bissexual? Se relaciona com homem e com mulher? Ele falou, não, eu já sou pentassexual. Ou seja, imagine, se relaciona com qualquer coisa, se relaciona com animal, se relaciona com objeto e assim por diante. Mas é uma realidade que a gente vê isso hoje. Ou seja, aquilo que Deus criou, homem e mulher, para o mundo contemporâneo, já não é mais o certo. Justamente porque na pós-modernidade tudo é relativista, então não tem errado. E, se a gente for um pouco mais a fundo, a gente vai ver que justamente o crescimento ateísta, o crescimento do agnosticismo, é justamente por causa disso. As pessoas, se acreditarem em Deus,
né? Consequentemente, vão ter que reconhecer que existe um certo e existe errado, né? Que aquilo que Deus diz ser certo é certo e que o que Deus diz ser errado é errado. Então, para mim, não ter esse problema, né? Para cada um fazer a sua verdade, eu apenas tiro Deus da jogada, eu apenas nego a Deus, né? E a gente tem visto isso, né? O crescimento do ateísmo. Mas, enfim, o relativismo ele afeta todas as áreas, a gente tem visto isso aí, né? Principalmente, digamos assim, mais claro dentro da igreja, é a respeito do sexo antes do casamento, né? Gente, e isso não estou falando aqui, né, e colocar um peso apenas sobre nossos jovens e adolescentes, porque eu sei que no papo deles isso acontece. Né? Quantas conversas com os adolescentes, eles falavam, mas pastor, aonde está o versículo na Bíblia que diz que sexo antes do casamento é errado? Se você ama, né, como o senhor tem ensinado que sexo é uma expressão de amor, se eu amo a pessoa, por que eu não posso praticar? A gente tem visto que o grande problema e o dilema dos nossos jovens, né, que tem afastado eles de Deus, está principalmente na área sexual. Mas nós temos visto pais, né, autorizarem os filhos. Não, se você ama, filho, né, se você ama o garoto, se você ama a garota, tudo bem, né, traz aqui para dentro de casa, tudo bem vocês dormirem junto aqui, né, e a gente tem visto isso, irmãos. Nós temos visto no Brasil, tem igrejas que se dizem evangélicas já não se posicionarem, né, de uma maneira tão firme a respeito do sexo antes do casamento, né? Nós temos visto igrejas até, né, liberar os namorados. Não, se vocês se amam, têm um plano de casar futuramente, já pode aí, né, dormir junto. E a gente tem visto isso, né? É o relativismo entrando dentro da igreja, tá? Pode passar. Relacionamentos, né? Eu falei já um pouco sobre isso, né? Família não é mais pai e mãe, os filhos, né? Filho, 2 pais, 2 mães, e tios, avós, e isso tem acontecido, né? Não só a questão do crescimento da homossexualidade, que também tem vindo para a igreja, né? Como as mudanças nas famílias. Pode passar. A questão dos vícios, né? O relativismo ele está tão presente que até nessa questão dos vícios ele é real, né? Muitos são vistos como positivos pela sociedade. Nas festas, cair bêbado é sinônimo de coragem e diversão. Eu estou na faculdade, né, e eu vejo isso aqui, assim, ó, é algo muito presente, né, muito presente. Os jovens, eles têm, literalmente, né, orgulho de chegar na segunda-feira e você, né, vai ver isso lá no trabalho, na faculdade, de dizer, nossa, enchi a cara, cheguei a cair, né, fiquei tonto. É como se fosse uma grande virtude, né, como se fosse, olha como eu sou bom, né, eu cheguei a cair bêbado. Nós temos visto aí uma geração que fuma xixa e tem assim prazer de colocar foto lá no Facebook para dizer, olha como eu sou descolado, né? Então o mundo está tão relativista que os vícios, né, para muitos assim, nossa, parece algo muito bom. Nós temos aí, né, na nossa cidade acontecendo a Oktoberfest, né? Uma cidade que valoriza, né, e preza uma festa onde toda a atenção é voltada para o chopp, né, e o ficar bêbado é algo positivo, né? Para você ver, gente, que mundo que nós estamos vivendo hoje, né? Um mundo muito perigoso, muito sutil. E todas essas influências que eu estou falando, todas essas características da pós-modernidade, está muito presente ali dentro das nossas igrejas hoje, né? Pode passar. Questão da mídia, né? Nos filmes, novelas, não tem mais bem definido quem é o bandido e quem é o herói, né? Bandidos amam, heróis traem. Eu coloquei ali a propaganda da RBS, né, que a gente viu bastante sobre isso, mas justamente mostrando que, né, a mula sem cabeça também tem amor, né? O diabo também ama o seu filhinho, né? Ou seja, né, se até o demônio sabe amar, pô, você também precisa saber amar. Mas por trás dessa mensagem tem algo muito relativo, né, justamente querendo colocar o mal no lugar do bem e o bem no lugar do mal. Se você pegar os filmes que têm alcançado as maiores bilheterias hoje, você vai ver o quê? O herói é um vampiro, que antes era, né, uma figura totalmente negativa. Você vai ver hoje, né, nos filmes, e os nossos jovens, adolescentes, crianças são bombardeados por isso, tem bruxa do bem, tem bruxa do mal, né? A série Harry Potter colocou isso muito claro, né? Você pode ser um bruxo do bem. Ou seja, de uma maneira muito sutil, gente, a mídia tem justamente propagado esse relativismo,
né? Questão de certo e errado. E a gente tem que estar atento nessas coisas. Porque a partir do momento que se tem dúvida do que é certo e errado, né, eu não sei mais o que é pecado e o que não é. Entende? Pode passar. Hã? Só? 10, então, 10. Bom, questão da internet, falei já um pouco disso, das amizades virtuais, mas então vamos passar. Se eu só tenho 5 minutos, né? Isso aqui, irmãos, eu coloquei ali, né? Nesse relativismo. 20 minutos, tá? 20 minutos. Então tá. A questão da igreja, né? Muitos já não sabem mais o que é pecado ou não. Isso aqui, irmãos, isso aqui é algo que eu coloquei ali para a gente focar, porque é importante. Eu já, como falei, né? No pastoreio com os adolescentes, ficava bem claro isso. A igreja, infelizmente, ela não soube lidar com algumas coisas, isso ao meu ver, né? Algum tempo atrás, na questão de separar doutrina e costume, bons costumes. A igreja de 30 anos atrás, né, falava que era pecado o crente ter televisão. Mas o tempo foi passando e hoje as próprias igrejas têm um programa na televisão, incentiva os seus membros a assistirem. Daí falou, não é bem assim. Né? Antes falava que era pecado, hoje não. Né? Você imagina alguém que cresce na igreja, o tempo todo ouvindo, televisão é pecado, assistir televisão é pecado, assistir televisão é pecado, assistir televisão é pecado. Daí passa o tempo, daqui a pouco, né, a própria igreja tem um programa de televisão. Né? Dá um nó, quando não é explicado, é certo isso. Né? A mesma coisa, né, é a questão de cortar ponta de cabelo. Né? Atrás falava, não, é pecado cortar ponta de cabelo, é pecado cortar ponta de cabelo. O tempo vai passando, não é bem assim, isso é um costume. Mas gera um nó justamente por isso. Nós, no mundo relativista, parece que a igreja também está entrando no relativismo. Que o que era pecado não é mais pecado, quando não é bem assim. Foi falta de sabedoria de discernir lá no passado o que era e o que não era pecado, o que é doutrina e o que é costume. Só que daí tem hoje, e eu falei, né, no caso do adolescente, tem adolescentes justamente esperando, né, o tempo, o dia então que a igreja vai dizer que sexo fora do casamento não é mais pecado. Porque se televisão, né, antes era pecado, não é mais pecado, né, talvez sexo também, um dia fora do casamento, que era pecado, um dia não vai mais ser. Por isso a gente precisa sempre prisar pela verdade. No mundo relativista, como nós vivemos, irmãos, nós precisamos ter conhecimento bíblico, nós precisamos ter um discernimento muito claro sobre o que é doutrina, o que é verdade absoluta, e o que é doutrina era no tempo de Cristo, é hoje e vai ser daqui 100 mil anos. O que é a verdade? É claro que alguns costumes vão mudando, mas a gente, como obreiro, precisamos ter esse discernimento, né? E fazer, então, essa distinção bem clara para os nossos ovelhas. Pode passar. Bom, não tem muito como falar sobre isso, mas não sei se vocês reconhecem essas figuras, né? Baby do Brasil, Bianca Soares, Monique Evans, né? Marina Silva, Neymar, Chimbinha, né? e Calypso ali, Joelma, né? Do grupo Calypso. Gente, eles têm todos um ponto em comum. Tá? Todos eles têm um ponto comum, inclusive Bianca Soares, aquela de amarelo ali, né, que é uma atriz pornô e transexual. O ponto em comum entre eles é que todos são evangélicos. Né? O ponto em comum entre eles, todos são evangélicos. Essa é a realidade das igrejas hoje. Né? Mas é como eu falei, né? No relativismo, cada um tem a sua verdade, né? E as igrejas também, muitas pseudo-igrejas, eu digo, abriram para isso. Ou seja, né, venha para cá, nós aceitamos a sua realidade, você não precisa mudar de vida, seja quem você é, e é bem-vindo e assim por diante. Então, nós temos visto esse surgimento de igrejas, né, para todo o público. Pode passar. Bom, não vai ter muito como falar sobre isso, mas é uma característica muito forte, né, a questão do materialismo. Tá? O materialismo, que, né, o ter é mais importante que o ser, né, e o discurso é você é o que você tem, e nós temos visto isso muito intenso nos nossos dias hoje, uma corrida desenfreada pelo dinheiro, né? Consequentemente, né, como o dinheiro vem pelo trabalho, o ativismo se faz presente na vida da maioria da sociedade hoje. Né? Nós vivemos um tempo onde a preguiça está fora de moda.
né? A preguiça está fora de moda. Pelo contrário, ver alguém deitado numa rede descansando, né? O cara é taxado de preguiçoso e você evita, né? Até colocar uma foto no Facebook de você lá relaxado no sofá, porque vão pensar que você é preguiçoso, porque a preguiça está fora de moda. Justamente porque nesse mundo materialista, né? Todo mundo precisa trabalhar, trabalhar, trabalhar. E a realidade das nossas igrejas, dos nossos irmãos hoje, é que todo mundo faz hora extra. Todos os dias, não é mais algo assim, né, que acontecia uma vez por semana, uma vez por mês. Todo dia se faz hora extra. Consequentemente, né, nós temos visto daí o abandono do quê? Dos princípios lá na família como um culto doméstico. Não acontece mais, porque está todo mundo muito ocupado. Está todo mundo correndo atrás do materialismo. Essa é a realidade das pessoas hoje. Pode passar. Bom, isso não tem nem como entrar muito, mas daí surge uma indústria para suprir o ativismo, né? A gente aí tem o fast food, que é a alteração do nosso biológico, né? A gente vive comendo porcaria, cheia de sódio, né? E estamos aí gordinhos, né? É uma realidade hoje. Nós temos a questão do cartão de crédito para facilitar a compra e venda, mas o que resulta na nossa realidade é que a maioria dos irmãos da nossa igreja estão endividados por causa do cartão de crédito, né? Essa é a realidade, e assim por diante. Pode passar. Né? Uma outra questão foi as mulheres entrando no mercado de trabalho. Né? Aqui, né, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas nesse primeiro momento, né, as mulheres entrando no mercado